Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos caminhando para o final desse nosso projeto de caminhada juntas por 3 meses. Para mim foi muito edificante e eu creio que para vocês também, pelo retorno que vocês têm me dado, né? E eu fico muito feliz e grata a Deus por esse tempo precioso que nós passamos juntas. Hoje é o 11º vídeo e vai ser esse sábado agora o nosso encontro, né? O 12º, depois o 11º, né? O encontro agora sábado, depois o 12º, que é o último, e depois o nosso encontro presencial aqui. E vai ser um tempo muito precioso. Vai ser um tempo que o Senhor vai derramar a sua graça sobre as nossas vidas, onde nós vamos poder compartilhar as nossas experiências vividas aqui no Diário das Preciosas. Hoje nós vamos estar falando sobre o temperamento colérico. É um temperamento de expansão, ele é um temperamento, que gosta de interagir, é um temperamento, por ser de expansão, um temperamento quente, tá? E representado aí pelo fogo. Alguém imagina por que esse temperamento é representado pelo fogo, gente? Porque ele queima, né? Então, assim, é aquele tipo de pessoa que ele tem uma palavra mais, vou usar essa palavra aqui, né? Ele tem um tom de voz mais empoderado, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa de características fortes e marcantes, né? Então ele se posiciona, a pessoa que tem esse temperamento, e às vezes no falar dele, no simples falar, ele já se porta como um líder. Então assim, às vezes para pedir um favor, ele não consegue só apenas pedir, ele manda, né? Como se todos os outros ao seu redor estivessem ali para lhe servir. Então vamos aprender um pouquinho mais com esse temperamento colérico. Vamos lá. Colérico, ele é extrovertido, vigoroso e acelerado. Virtudes de um colérico: ele é dinâmico, autoconfiante, é um líder nato, meninas, é um líder nato. Ele tem um raciocínio rápido, é uma pessoa positiva, é autossuficiente, ele é voltado para tarefas, ele é um líder que busca resultados, né? E ele é muito voltado para os seus objetivos. Quais são as fraquezas do colérico? Ele é dominador, egoísta, mandão, sem tato, competitivo, impaciente, impassível, ríspido, tende a achar que sabe tudo e ele tem pouca empatia. O colérico não é uma pessoa, o contrário do melancólico, que sente a dor do outro. O colérico, ele também é uma pessoa sensível, não se iludam, né, com essa rigidez aí do temperamento. Ele é uma pessoa sensível, porém ele é mais rígido, vamos dizer assim, tá? E aqui tá falando assim, ó, pouca empatia. Você não vai encontrar nele aquela pessoa que fica lambendo ninguém. Então assim, é o que é e pronto. Eu tenho aqui a minha colérica preferida, né, que é a minha filha, Milena, e eu vejo muito dessas características aqui, tanto das virtudes como das fraquezas. Mas o que é importante também a gente ressaltar? Muitas das vezes, aquilo que é de fraqueza no colérico, por exemplo, né, ele é dominador, ele é egoísta no sentido de que ele não se preocupa muito com o outro. Então vai entrar aqui na questão do egoísta, junto com a pouca empatia. Então assim, se ele está focado nos objetivos dele, ele não vai abrir mão daquilo que ele quer por conta de outra coisa. Então assim, ele precisa amadurecer nessa questão também por conta dos relacionamentos, porque pensa, você conviver com uma pessoa que só ela tá certa, não vai, né, gente?
só ela tá certa. Às vezes para pedir um copo de água a pessoa não consegue pedir, ela manda. Então tem horas que você tem que olhar para o colérico e falar, epa, stop. Isso eu estou falando de um colérico imaturo, um colérico que não tem conhecimento de que essas questões estão ligadas ao seu temperamento e quem tem domínio sobre isso é ele, tá? Então assim, ela é uma pessoa grossa, né? Porém, é uma pessoa que, por ser líder nato, é uma pessoa de resolver as coisas. É ele que está à frente, ele vai, resolve, faz, acontece, vamos dizer assim. Eu tenho a minha filha, que é a Milena, e ela tem essas características bem fortes. A gente até estava comentando ontem aqui no culto, né? De como é quando a gente não sabe que isso é da nossa natureza. Então assim, a gente sempre teve muitos atritos. Mas por quê? Porque eu, melancólica, é um temperamento rígido. E ela, colérica, é um temperamento rígido também. Então assim, a gente como mãe, a gente peca muito nessa questão. Porque quando a gente não sabe as questões do temperamento, você vai olhar para aquilo ali na criança e vai entender como rebeldia. E por falta de conhecimento, você não consegue direcionar a criança, porque os adultos, eles que direcionam as crianças, certo? Então assim, a natureza, quando o bebê vem ao mundo, ele é pura natureza. Então, quando a gente não tem um conhecimento, a gente vai olhar e vai falar assim, é malcriação, né? Tá fazendo para me irritar. Essa menina, esse menino tem que me obedecer. Então, assim, a gente precisa ter um olhar de atenção para os nossos filhos, para sobrinho, para neto, para qualquer criança e identificar o que, até para os adultos também, né? O que é da natureza, o que é de falta de conhecimento, o que é de trauma, o que é falta de educação, o que é imaturidade. Então a gente precisa ter esse tato para a gente não sair, como a gente já vem conversando, rotulando as pessoas. E assim, rotular as crianças é muito pior. Porque como eu não tinha o entendimento, várias vezes eu falei para minha filha, você é muito grossa. Então assim, uma vez aconteceu uma situação e eu falei para ela, você é muito grossa, no jeito dela falar. E quando eu fui no quarto, ela estava chorando muito sentida. E daí eu fui conversar com ela, aí ela falou para mim, mas eu não percebo que eu estou sendo grossa. E aí eu conversando com uma amiga de trabalho que tem o mesmo temperamento da minha filha, e eu estava conversando com ela, falei, ó, como é interessante isso. E aí ela falou pra mim, ela falou, é verdade, a gente não percebe, é tão natural o agir dela daquele jeito que ela não percebe. Aí você vai falar pra mim, não é possível, Célia. Sim, é possível, tá? É possível que ela não perceba realmente. Só que aí o que acontece? A partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, ela vai começar a se policiar. Então a pessoa, ela já sabe que ela tem aquele negócio, né? De ser mais ríspida, não é tão maleável, então assim, ela vai ter que lidar com isso, porque afinal de contas ela está no meio de outras pessoas com temperamentos, costumes, aptidões, etc, diferente dela. Então vai entrar naquela questão que a gente falou no nosso último encontro da gestão, né? Gestão social, acho que é isso que a gente conversou. Por quê? Porque a gente está no meio de outros temperamentos. Então, assim, não é só o seu temperamento que é o temperamento perfeitinho, né? Eu dizia o melancólico. Então, assim, é muito importante a gente observar essas questões. Então, vamos lá. Questão da autogestão para o colérico. Quais são os conselhos que o colérico deve aí observar para ter uma gestão melhor das suas emoções e das suas relações? Desacelere seu ritmo, converse e mova-se um pouco mais lentamente. Isso daí para um colérico é a morte, porque ele quer resolver as coisas para ontem. Pensa, gente, um colérico e um fleumático, a quantidade de atrito. A Fernanda Boaventura, ela é fleumática, né? E o marido dela é colérico.
E ela falou que tem vezes que ela precisa olhar para ele e falar: ops, eu não sou sua funcionária não, meu amor. Eu não sou sua funcionária, sou sua esposa, sou sua mulher. Porque eles vão num ritmo tão acelerado que vão atropelando muitas vezes as pessoas. Querem tudo para ontem e às vezes não permite que outras pessoas o acompanhem. Porque é muito bom, gente, estar do lado de um colega. É uma pessoa determinada, principalmente nós que temos o temperamento mais frio. Então, assim, a energia do colérico é muito boa pra gente. Então, é muito importante, colérico, desacelere um pouco para que nós possamos acompanhar você. Não demore a dizer: sinto muito, eu errei ou você tem razão. Da mesma forma que o melancólico é uma pessoa rancorosa, tá? Ele é rancoroso. O colérico, que os dois temperamentos vão ter aí de semelhança, ele tem dificuldade de pedir perdão, tá? Então, assim, o melancólico, ele tem dificuldade de perdoar. E o colérico, ele tem dificuldade de pedir perdão. Por isso que está falando aqui, ó, não demore a dizer: sinto muito, eu errei, ou você tem razão. Pratique, colérico. Pratique. Quando você vê que você errou, fale para o outro: me perdoa, eu errei. Vai praticando que você vai ver que cada vez vai ficando mais leve. Uma coisa que o colérico faz, como ele não gosta de pedir perdão, o que ele faz? Ele gosta de gratificar. Então, assim, ele vai te comprar um presente, ele vai te dar um mimo, ele vai te levar para jantar. Nossa, cansei de receber presente da minha filha. Então, assim, quando isso acontece, o que a gente pensa? Olha aí, tá vendo? Faz tudo errado e depois vem me dar presente, vem querer me agradar, vem querer me adular. Mas quando você tem o conhecimento e o entendimento, meninas, tudo fica mais fácil. Então, se você tem um colérico na sua vida e ele pisar na bola com você e depois ele vir e te dar um mimo, tá? Receba o pedido de desculpa. É um pedido de desculpa, só que ele tem dificuldade de verbalizar o pedido. Mas aquilo ali que ele está fazendo, levando você para jantar, comprando um presente, é a forma dele falar para você: me perdoa, eu reconheço que eu errei, tá bom? Mais um conselho aí para o colérico: pratique a paciência e a aptidão de ouvir. Não dê conselhos não solicitados. Alguns têm essa característica, tá? Não são todos. Mas é essa questão aqui, ó, pratique a paciência e a aptidão de ouvir. Os temperamentos que são quentes, eles têm a dificuldade de ouvir, tá? Eles gostam muito de falar, então quem fala muito tem dificuldade para ouvir. É o contrário dos temperamentos frios, né? Eles falam menos, então assim eles conseguem ouvir mais, tá bom? Planeje dedicar tempo de qualidade a seus relacionamentos importantes. Não permita que trabalho ou projetos sejam uma prioridade mais elevada do que as pessoas. O colérico, gente, ele trabalha com afinco, tá? É uma pessoa que gosta de coisas com qualidade. Então, ele sempre vai querer o melhor, tudo que for de melhor. Tanto de marca, de viagem, de passeio. Aqui em casa quem escolhe os passeios é a Milena, tá? Então, assim, cada temperamento tem, né, a sua peculiaridade. Então, aqui ele tá falando, né? Não permita que trabalho ou projeto seja uma prioridade mais elevada que as pessoas. Aqui em casa a gente não tem essa dificuldade, mas é uma característica do temperamento. Então, pode se envolver tanto com o trabalho, tanto com as atividades da igreja, tanto com projetos, para querer trazer uma qualidade de vida melhor para dentro de casa, que pode se esquecer, sim,
dos relacionamentos que são importantes, né? Filhos, esposa, principalmente no caso se for o marido, porque ele vai querer trabalhar mais. Ele vai querer trabalhar mais, não importa. Se ele tiver que dobrar turno, não importa, tá? Vai para a mulher também. Mas no caso o homem, como ele já tem nele essa questão, né, de trazer o sustento para casa, é uma questão que pode pesar aí nos relacionamentos. Então, se você é casada com um colérico, avalie, reavalie, tá? Para tentar trazer esse homem para essa consciência de que trabalhar é importante, porém, né, o que a palavra do Senhor nos diz, né, em vão, se a gente não confia no Senhor, em vão trabalham os trabalhadores, né? Nós precisamos confiar na provisão do Senhor, fazer a nossa parte sim, mas crer que Ele vai nos prover. Não adianta, né, matar uma coisa, sacrificar uma coisa para ter outra, tá bom? Não demore a expressar elogios e afeto pelas pessoas ao redor, elogie. Suavize seu tom de voz, suas palavras e sua abordagem. Como eu comentei aqui, às vezes vai pedir para pegar um copo de água e parece que está mandando na pessoa. Eu trabalho com uma menina que o temperamento dela é muito gritante. Meninas, só Jesus. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu já conversei bastante com ela, questão de temperamento também. E assim, ela se identifica muito. Mas às vezes assim, quando você vê, ela já falou. E às vezes ela percebe que ela falou. Então assim, vai pedir uma coisa para você, parece que está mandando. Então assim, no começo é bem complicado quando você não tem o conhecimento. Mas depois que você tem, você vai indo mais a fundo, você vai vendo que é uma característica sim da natureza da pessoa e ela pode, como todos os outros temperamentos, melhorar e bastante. Vamos lá, como que um colérico se recupera, tá? O colérico, ele é uma pessoa ativa, né? Então assim, ele recupera suas energias fazendo alguma coisa, gente. Ele gosta de fazer algo, tá? Pode ser atividade física, algo assim, algo que ele goste. Então assim, não é que todo colérico gosta de atividade física, todo colérico gosta disso, mas assim, algo que ele goste de fazer, tá? Então assim, o colérico, vou olhar aqui para os meus coléricos, né? A Milena, por exemplo, ela gosta de sair, gosta bastante de sair, ela gosta de ir no shopping e eles gostam muito também de comprar e comprar coisas boas, não é qualquer coisa. E a gente sabe que para tudo nessa vida a gente precisa ter, sim, o nosso equilíbrio. O que mais que a gente vai falar aqui dos coléricos? Então vamos lá. Os medos do colérico. O que ele teme? Ele teme que os outros se aproveitem dele. O colérico é voltado para tarefas, gosta de liderar e se concentra em fazer o que precisa ser feito. Sente-se bem quando outros assumem as responsabilidades que lhe cabem. Quando o colérico tem a impressão de que precisa arcar com as próprias responsabilidades e com as dos outros, ele sente que estão se aproveitando dele. Olha isso, gente, como isso aqui é importante. Como reação, ele procura assumir o controle do ambiente, sendo impositivo, direto e agressivo. Esse comportamento pode ser extremamente intimidador para os outros e pode acontecer de o colérico acusar outros de ingratidão. Olha só que interessante, né? Então assim, se em um ambiente ele olha e fala assim, essa aqui é minha tarefa, essa aqui é sua. Então assim, se você não fizer a sua tarefa, não sou eu que vou fazer, é você que vai ter que fazer. Então, quando a gente olha para essa questão, vamos supor, dentro de uma casa, olha só, o que é que eu estou pensando aqui, né? Que a pessoa fala assim, ele vai se sentir injustiçado. Então, eu tinha uma menina e um menino.
E a gente sempre tem, né, essa questão das tarefas da casa levar muito mais para as meninas do que para os meninos. Então, por muitas vezes, eu lendo isso aqui agora, veio até na minha mente. Por quantas vezes que a Milena deixou de fazer, ou ela ficou irada, ou na fala dela, ela falou, por que eu tenho que fazer? Por que que ele também não pode fazer? E não só na questão do filho, né, do meu filho. Às vezes, muitas vezes, quando é questão também, meninos, olha que importante isso, questão quando é do marido também. Sabe, um marido que sobrecarrega a esposa também trabalha fora, tem os afazeres de casa, então a sua filha, se ela tiver, ou seu filho, esse temperamento do colérico, ele vai ter isso como algo que é injusto, então se ele vai brigar por isso, porque ele é de brigar, ele também não tolera injustiça, da mesma forma que o melancólico não tolera injustiça, o colérico também não. Então ele vai se colocar em uma posição de defesa, como está falando aqui, e muitas das vezes vai querer dominar, intimidar e pode também acusar os outros de ingratidão. O que mais que a gente pode falar do colérico? Tá, vamos lá. Como relacionar-se com o colérico? Se for um adulto, evite brigas por poder. Se a outra pessoa tem autoridade, sujeite-se a ela. Ele dá uma briga boa, viu? Se ele achar que ele tá certo, vai até o final com aquilo ali. Então, é melhor você evitar. É melhor você esperar, né, a poeira baixar, para você depois sentar para conversar. Porque se for fogo com fogo, ele já é representado pelo fogo, tá? Então assim, o fogo, você vai se queimar, tá? Então assim, não força. Então se está um ambiente de briga, o melhor fazer é abaixar a guarda e depois conversar, porque ainda que ele esteja errado no momento ele vai levar até o final aquela questão ali que ele está se colocando como correto. Agora vocês pensam, um colérico e um melancólico, que são duas pessoas rígidas, né? São pessoas que não são flexíveis, tá? Imagina um conflito entre essas duas pessoas. Então assim, um precisa ceder, tá? Um precisa baixar a guarda para depois retomar o assunto e acertar as questões, tá bom? Evite um enfoque negativo. Coléricos são voltados para resultados e desejam soluções. Então, meninas, se você tem um colérico em casa e se você for como eu, uma melancólica, que é uma pessoa sempre muito mais negativa, é uma questão a ser observada. Então, assim, às vezes a empatia vem dessas questões. Olha só. Porque eles não têm muita paciência, com mimimi, com coisinha, tudo, essas coisas para um colérico estressa. Ele não tem paciência, ele não tem tempo a perder com essas coisas, porque ele é focado nos resultados. Compartilhe suas ideias e sentimentos de forma clara, direta e concisa. Eles não gostam de enrolação. Entenda que o colérico está mais interessado em fazer o que precisa ser feito do que em alcançar a perfeição. Olha só, diferente do melancólico, que é perfeccionista. Não se sinta intimidada quando o outro se comunicar de forma direta. Permaneça calma, confiante e não defensiva. Por quê? Porque quando a pessoa fala algo para nós e ela, no tom de voz dela é agressivo, o que a gente se torna? Defensivo, né? Então assim, por muito tempo, mesmo lá com a minha amiga no trabalho, por muito tempo era aquele negócio, né? Faísca e fogo. Só que aí quando a gente foi amadurecendo, foi observando, foi aprendendo, quando ela fala alguma coisa, eu dou uma pausa, respiro, e às vezes eu mesmo falo para ela, oxe, como é assim que pede, Aí ela já sabe que ela saiu ali do eixo e ela volta pro eixo, gente, assim. É muito boa essa questão da consciência, sabe?
e da gestão ali do ambiente social onde você está. Ali onde você está existem outras pessoas com outros temperamentos, então é bom a gente sempre manter a guarda baixa, né? Pra gente ouvir, pra gente entender e pra gente também, né, aprender com os outros temperamentos. Todos têm a nos ensinar. Ó, não se sinta intimidada quando o outro se comunicar de forma direta. Permaneça calma, confiante e não defensiva, porque também você vai ganhar a confiança do colérico. E quando for uma criança colérica, ó, defina limites claros, seja direta e objetiva. Essa criança, ela é geniosa e ela precisa entender que você é que tem autoridade. Não se deixe intimidar pelas exigências dela, tá? Traga à tona o talento de liderança dela ao encarregá-la de algo. Comunique-se por meio de declarações claras, tá bom? Aqui, ó, essa criança geniosa precisa entender que você é autoridade, tá, gente? Autoridade é diferente de autoritarismo, tá? Eu era uma mãe autoritária, não era uma mãe que tinha autoridade. Então, assim, depois que eu fui entender isso, tá? Assim, toda criança precisa de autoridade, de alguém que vá dando a direção para ela, vai direcionando a criança, mas não de autoritarismo. Ela não precisa de alguém que só mande nela, ela precisa de alguém que a oriente. E você, sendo a pessoa responsável por ela, você é a autoridade. A criança colérica, meninas, vocês vão perceber muito cedo quando é uma criança colérica, porque é uma criança muito determinada. E o que nós fazemos, nós pais, né? Nós acabamos podando essa criança. E muito daquilo que ela teria que avançar, a gente poda. Eu lembro quando a gente ia para a igreja, a Milena era pequenininha, ela queria sentar sozinha no banco. E aí, o que eu fazia? Eu mandava, não, você tem que sentar comigo, você tem. Então, assim, não tinha aquele olhar, sabe, de amor para educar, para ver, nossa, aquilo ali é um perfil de liderança, desde muito pequena, mesmo na escolinha, no pré, as professoras falavam, é uma líder nata. Então, ela nasceu para liderar. Então, ela vai ter aquelas questões, aqueles ímpetos de querer fazer as coisas. Então, assim, não pode a sua criança colérica. Eu podei bastante a minha. Então, assim, não pode a sua criança colérica. Aprenda mais. Aqui é só um despertar de consciência para que você volte o seu olhar de atenção a conhecer e se aprofundar nos temperamentos, tá bom, meninas? Então, até o nosso próximo encontro no sábado, se Deus assim permitir. Beijo, fica com Deus.